Retornando aqui, galerinha. Espero que a energia de vocês esteja 100% hoje, pois vamos acelerar aqui as nossas grandezas elétricas, iniciando aqui pela tensão elétrica, ou melhor, diferença de potencial, podendo declarar ela até como DDP, diferença de potencial. Quando você ouvir a sigla DDP ou diferença de potencial, tensão elétrica, tudo está relacionado com a mesma situação. Nessa imagem aqui, podemos visualizar a resistência de um pássaro, ou seja, um pássaro está em cima de um determinado cabo que está passando uma tensão elétrica. Por que que o pássaro, vocês nunca se perguntaram, por que que o pássaro não leva choque quando está em cima de um cabo em linha de transmissão, em porte? Ou seja, não sabem o porquê? Olhando para a imagem aqui do nosso tanque, aqui a gente trabalha com a diferença de potencial mais visível. Eu tenho o tanque da minha esquerda, para vocês, né, que seria a direita, para quem está olhando o vídeo, não sei, depende muito do referencial de quem está assistindo. Então, olhando para o meu primeiro ponto aqui, minha primeira situação dessa caixa, eu tenho uma situação muito alta do nível, né, de água. Já nessa situação, um nível muito baixo, um nível muito inferior em relação a o nível superior da outra caixa. Então, quando eu tenho um nível maior que o outro, eu posso declarar de várias maneiras diferentes. Eu posso dizer, né, que esse nível baixo está negativo, está inferior, e o nível alto está positivo. Eu declaro ele dessas formas, ou seja, se eu estou aplicando uma diferença de potencial de qualquer situação, eu sempre vou ter um ponto menor e um ponto maior. Eu não posso ter a mesma linha, senão vai ficar nulo. Se eu tivesse a caixa d'água com o mesmo nível, seria nulo. Então, para ter uma diferença de potencial, para ocorrer, eu devo ter uma situação muito diferente da outra. Vamos, por exemplo, mais prático. Nessa imagem, a imagem dos dois pássaros, né? Eu consigo visualizar que um pássaro está em uma determinada linha e o segundo pássaro está em outra determinada linha. E vamos supor que tem a terceira linha passando aqui, só que não está visível na imagem, né? Vamos dizer que essa fase R do poste, a fase S e a fase T do poste. Quem quiser chamar dessa forma, né? Então, se um pássaro está com as duas perninhas no mesmo ponto, é como se tivesse a minha diferença de potencial idêntica, ou seja, ele está anulando sua própria resistência. A resistência está próximo de zero. Eu tenho esse pássarozinho aqui que está na fase T, nessa linha T, também está com as duas perninhas no mesmo ponto, ou seja, resistência próximo de zero. Agora, supondo que o pássaro fosse um pássaro maior, que tivesse uma perna maior, e essa perna dele conseguisse encostar na outra extremidade do cabo, ou seja, na extremidade T, na fase T, o que é que acontecia? Esse pássaro aqui, na parte superior, a perninha dele esquerda tocando na fase T e a perninha direita na fase S. Então, ia ter o que? Como se fosse a imagenzinha lá dos tanques. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui bem rápido e prático, como se fosse a imagem do tanque. Por exemplo, essa é a fase S e essa é a fase T. Então, sempre as fases estão próximas para estar balanceada na rede, mas nunca são idênticas, ou seja, elas têm frequências diferentes.
dessa forma nunca vão estar idênticas. Então, se um pássaro conseguisse fazer essa situação aqui, ia ocorrer uma DDP, diferença de potencial. Dessa forma, ia ocorrer uma tensão elétrica no pássaro. Então, tensão elétrica em uma rede, quando eu tenho fase, é 380 volts. Isso aqui no Ceará, para quem está assistindo esse vídeo e se encontra aqui no estado do Ceará. Então, o pássaro iria o que no mesmo momento? Sem dúvidas nenhuma, o pássaro iria papocar. E aí, o bichinho morreria. Então, diferença de potencial é tensão elétrica. Certo, pessoal? Beleza? Então, tensão elétrica é dada em que? Em volts. Estamos trabalhando com a seguinte situação: grandezas e suas unidades. Então, a grandeza tensão, eu tenho uma seguinte grandeza, né, que é a tensão. Então, a tensão elétrica, que é a grandeza, e a sua unidade é dada em volts. Sua unidade é dada em volts, que significa a letra V, U ou E. Dependendo de quem for aplicar a situação grandeza na prática, você pode definir ela como a letra V, como a letra U, como a letra E. Eu defini 380 volts da seguinte maneira, com o Vzinho aqui. Poderia representar como U ou E, não estaria errado. Então, tensão elétrica, grandeza, a tensão, e unidade de medida é dada com uma dessas três letras que chamamos de volts. Ok, galerinha? E realizando aqui um experimento mais prático, né? Eu tenho um multímetro. Se você olhar aqui nessa situação, ó, eu tenho V, então quer dizer que eu posso medir tensão elétrica. E aqui é o COM. O COM, a ponteira vermelha sempre vai, a ponteira preta sempre vai estar no COM, que é a ponteira negativa. Ela vai sempre para o negativo da situação que nós vamos medir, que é a extremidade da pilha. A outra ponteira é a vermelha, que a gente vai colocar um polo positivo, onde a gente quer medir, né? Essa eu estou fazendo mais direto aqui. Vamos ter aula detalhada sobre o multímetro. Só paciência, galera, que tudo no tempo certo. Então, se essa pilha estiver carregada 100%, ela vai estar dando 9 volts. Por quê? Porque sabemos que uma pilha desse modelo, ela é 9 volts. Então, se eu for fazer a mesma situação para a pilha abaixo, como é que ficaria? Ficaria da mesma forma. Qualquer situação que eu vou medir em volts, eu pego da mesma ponteira para o polo positivo da pilha, e pego a negativa para o polo negativo. Se eu estiver fazendo isso aqui invertido, colocando o negativo no positivo e o positivo no negativo, uma pilha dessa é para aferir 1,5 volts. Se essas extremidades da pilha estiver negativa, já que se eu estiver colocando a ponteira vermelha no negativo da pilha, vai aparecer no display um sinal de negação de menos 1,5 volts, mas vai estar correto a sua medida. Vamos entender mais na frente que corrente contínua é polarizada. Até a próxima aula.